vamos falar aqui sobre o BR Modelo Web, dando um destaque para a generalização / especialização no modelo entidade e relacionamento. Né? A disciplina nossa é de Banco de Dados 1. Eu sou o professor Robson, da UFMS do campus de Ponta Porã. Então, vamos continuar aqui. Vamos ver essa parte muito importante que fez parte da nossa avaliação da nossa P1. Destacando, né, o BR Modelo Web, que é a ferramenta para modelagem de banco de dados. O endereço dela é www.brmodeloweb.com. Online, gratuita. A BR Modelo Web, né, temos aqui o exemplo. Tem os símbolos ali do lado esquerdo, a gente usou bastante ela. Bom, vamos destacar de novo. O que é a especialização ou generalização? A especialização / generalização é uma técnica de herança em que as entidades mais especializadas herdam características ou relacionamentos de uma ou mais entidades genéricas. Dessa forma, evita-se a repetição dessas características ou desses relacionamentos na representação de várias entidades. O seu símbolo de representação é um triângulo isósceles. Aqui também uma situação bem importante, que uma especialização ela pode ser classificada em total, representada pela letra T, ou parcial, representada pela letra P, de pato, né? Então, na especialização total, para cada ocorrência da entidade genérica, existe sempre uma ocorrência em uma ou mais entidades especializadas. Já na parcial, nem toda ocorrência da entidade genérica corresponde a alguma entidade especializada. Nós temos uma situação na prova, que eu vou mostrar para vocês aqui se ela foi total ou parcial e por quê. E ela pode ser considerada também, classificada ainda em disjunta ou compartilhada. A gente adotou essa simbologia, disjunta. Em algumas referências como exclusiva, pela letra X. Nós não usamos, no modelo nosso, ele usa D. As pessoas que usam, em vez de junta, como exclusiva. Então, aqui, a especialização disjunta, ela determina que uma ocorrência de uma entidade genérica pode aparecer apenas em uma especialização. No nosso caso da prova, ela era disjunta, ela era total e disjunta. E já a especialização compartilhada permite que uma entidade genérica tenha ocorrências em mais de uma especialização. No nosso caso, lá, um veículo, ele é apenas uma das suas especializações, né, no nosso caso, né, mas tem casos que ele pode ser compartilhado. Né, um caso onde uma mesma pessoa pode ser aluno e professor, né, então tem vários casos aí que a gente chegou a ver em aula também. Mas muito bem. Então, aqui tem um caso, né, que eu estou mostrando para vocês, de cliente, e a especialização dele em pessoa física e pessoa jurídica. E aqui ele é total disjunta, porque aqui esse cliente ou ele é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Já aqui a pessoa, ela é total compartilhada, porque essa pessoa ou ela é um professor, ou ela é um professor e um aluno, ou ela é um aluno. Mas ela pode ser também as duas especializações dela, não só apenas uma só das especializações, né? Então, a gente vai ver o exercício aqui da nossa prova, que eu também considerei dessa forma, como total e disjunta, né, o veículo. Aí, aqui, quando você vai converter do modelo para o modelo lógico, né? Então, você tem um modelo conceitual, vai gerar modelo lógico. Ele tem algumas opções, algumas possibilidades. Quando você vai fazer a herança partindo de uma tabela, né, como aqui do cliente, ele tem 3 possibilidades: o uso de uma tabela para cada entidade, o uso de uma única tabela para toda a hierarquia, o uso de uma tabela apenas para entidades especializadas. Então, aqui na avaliação de vocês, não tinha problema qual que você escolhesse no modelo gerado, tá bom, pessoal? Eu queria até que vocês exercitassem mesmo isso. Aqui, ó, eu tenho um caso que o cliente, ele gerou uma tabela para
cliente, pessoa física e pessoa jurídica, no caso, 3 tabelas. Mas pode ser também, ó, a opção 2, que usa de uma única tabela para toda a hierarquia. Então, ele cria uma tabela só, com todos os atributos de todas elas, né? E diferencia por quais campos estão preenchidos ou não. E tem também a terceira opção, que é o uso de uma tabela apenas para entidade especializada. Aqui ele gerou, né, no caso aqui, o cliente ID, o nome do cliente, pessoa física e pessoa jurídica, mas seria o caso de você gerar apenas as entidades especializadas. Isso varia muito. Quando ele gera o SQL também, às vezes tem um detalhezinho ou outro, mas você pode também gerar apenas uma entidade para cada especialização com todos os atributos, gerando uma certa redundância de referência. Em muitos casos, eu já vi pessoas que adotam uma única tabela, né? Mas tem gente que não gosta, porque ficam muitos campos em branco, e aí eles adotam muito essa primeira forma aqui, que é essa opção de uso de uma tabela para cada entidade. E aí ele vai realmente preencher somente as quantidades de atributos necessários para cada generalização e especialização. Vamos ver isso na nossa prova também. Aqui algumas referências, né, que eu trouxe para vocês, que a gente usou aqui o PR Modelo Web, a ferramenta web para ensino e modelagem de banco de dados, do Milton Bittencourt de Souza Neto, da Universidade Federal de Santa Catarina, o Centro Tecnológico, Departamento de Informática e Estatística, curso de graduação em Sistemas de Informação, do ano 2016. Foi uma dissertação de mestrado, né? E aí, pessoal, o que acontece? Aqui eu quis dar uma repassada, né, para vocês, nessa parte. E aqui, né, nós estamos com a turma. Esse aqui é o nosso enunciado, né, da nossa prova, onde foi pedido para vocês desenharem um modelo conceitual ER e um modelo lógico para uma seguradora de veículos, em que cada cliente possua um ou mais veículos. Cada veículo tem associado a ele 0 ou mais acidentes. 0 ou mais acidentes. Né? Até aqui eu vou ver. Ó. Isso. Cada veículo tem associado a ele 0 ou mais acidentes. Tá? Um veículo pode ser especializado, ó, especialização e generalização, em alguns tipos específicos, podendo ser, ó, veículo de passeio, SUV, que é Sport Utility Vehicle, né? Ou seja, veículo utilitário esportivo, caminhonete, caminhão, ônibus ou moto. Aqui, nós tratamos aqui, ó, nessa forma, veículo, e aí eu gero aqui uma especialização, ó. Eu tenho veículo passeio, SUV, caminhonete, caminhão, ônibus ou moto. E eu coloquei ele como total disjunto, por quê? Total é que um veículo ele vai ser obrigatoriamente um desses itens aqui, uma dessas especializações. Total é para isso, obrigatoriamente ele vai ser. E disjunto, que ele vai ser apenas um deles. Ou ele é um veículo de passeio, ou ele é um SUV, ou ele é uma caminhonete, ou ele é um caminhão, ou é um ônibus, ou uma moto. A gente não vai ter uma situação que um veículo, ao mesmo tempo, ele vai ser uma SUV e uma caminhonete, uma caminhonete e um caminhão. Então, seria essa característica aqui para o TID. Né? Ele trata dessa forma, total disjunta. Né? E cada apólice de seguro cobre um ou mais veículos e tem um ou mais pagamentos. Tá? Então, cada apólice, né, possui um ou mais veículos e, aqui é importante essa parte aqui, eu até vou arrumar ali, ó. Cada apólice cobre um ou mais veículos e tem um ou mais pagamentos associados a ela. Então, tudo bem. Eu só tive uma troquinha aqui. Cada veículo está ligado a uma apólice e uma apólice vai ter um ou mais veículos. Então, aqui só tem uma diferença aqui. E o veículo ele vai estar sempre ligado a uma apólice.
um ou mais veículos. Tá. Muito bem. Depois que eu terminar a gravação, conforme vocês autorizaram, eu posso finalizar a gravação e depois posso abrir para mais dúvidas, tá bom? Por enquanto, eu vou apresentar ele todo em cima do conceito e depois a gente abre para dúvidas. Aí eu encerro a gravação, aviso vocês, como sempre, e aí vocês podem falar mais claramente caso alguém não queira falar durante a gravação, tá bom? Isso a gente respeita e vamos fazer assim, que aí fica mais tranquilo para vocês. Ó, cada apólice seguro cobre um ou mais veículos e tem um ou mais pagamentos associados a ela. Ah, tá. Então, cada apólice tem um ou mais pagamentos associados a ela. Cada apólice tem um ou mais pagamentos associados a ela. Deixa eu pegar aqui. E o pagamento sempre tem vinculado a ele uma apólice, que ele é originário de uma apólice. Possui uma apólice. Vamos continuar. Um funcionário é responsável por uma ou mais apólices de seguro. Ah, tá. Um funcionário é responsável por uma ou mais apólices de seguro. Então, aqui, uma ou mais. Tá bom. E cada apólice tem sempre vinculado a ela um funcionário. E o que mais? Um funcionário pode ser gerente de um ou mais funcionários na seguradora, autorrelacionamento. Então, um funcionário pode ser responsável, pode ser gerente de um ou mais funcionários na seguradora. Ok. E cada funcionário tem um gerente. Então, vamos colocar aqui para respeitar. Está colocado aqui um ou mais. Isso. Aqui, ó, a gente vai sempre... Deixa eu salvar aqui para a gente poder ter essa característica. Aqui tem os pontos chaves, né? Que varia muito. Teve um caso, depois eu vou estar esclarecendo na hora que terminar a gravação. Teve um caso aqui de muita gente colocar acidente e veículo, um relacionamento N para N. Depois eu vou falar com vocês esse caso. Certo? Eu vou considerar também como possibilidade correta, não tem problema. Porque eu vou entender que vocês iam cadastrar um acidente aqui e vincular ele a vários veículos, aquele tipo de acidente, né? Daria certo também. Aqui eu coloquei um para vários, que aqui o acidente seria um acidente específico daquele veículo, características específicas dele. Então, um veículo pode ter 0 ou muitos acidentes, cada acidente é de um veículo, que aqui existiriam dados específicos daquele acidente, onde ele ocorreu, observações sobre aquele acidente daquele veículo, aí seria 1,1 aqui desse lado. Mas quem colocou N para N, entendeu que aqui eu cadastraria o acidente genérico, sabe? Tipo, batida de frente. Aí vai ter vários veículos, aí colocaram N para N aqui, como gerando uma entidade associativa. Eu considerei como correto também, tá bom? Fiquem tranquilos, daqui a pouco eu vou esclarecer melhor para vocês. Mas aqui, nesse caso, no meu entendimento, seria 1 para N aqui, 1 para 0 ou muitos, tá? Mas podem ficar tranquilos aí que a gente vai estar esclarecendo isso daqui a pouquinho, tá bom? Muito bem. Aí eu coloquei dicas importantes, encontrar as entidades, normalmente substantivos, os relacionamentos, normalmente os verbos, e os atributos, normalmente ficam explícitos.